E estamos de volta, Energia sobre Rodas. Seus eletrificados, é isso aí. Vou te dizer uma coisa, hoje o programa tá maravilhoso e temos aí novo aplicativo no mercado, hein? Não é isso, Carlão? Exatamente isso. Tá chegando algo novo aí no mercado que vai revolucionar a cabeça de muita gente, cara. E quem é que fez esse aplicativo aí, rapaz? Cara, dizem que é um... Vamos fazer um pouco de suspense? Sim. Primeira coisa diz o seguinte, dizem que ele é do Paraná, de Curitiba, entendeu? Que ele é vice-presidente do Clube do CIO do Paraná, tá? Que foi o primeiro clube. Tá? E quantos tem? Quantos tem? Cara, a última vez que eu olhei, tava com 97 participantes lá no Clube do CIO, entendeu? Rapaz, mas isso tudo? Exatamente, cara. O clube ele vai se agigantando, né? O carro é muito bom, o carro oferece tecnologia, o carro oferece uma série de coisas muito boas. E aí, ou seja, vai conquistando a galera, entendeu, bicho? E aí, sim. não teve jeito. E esse aplicativo desbloqueia alguma coisa aí do carro? Dá mais opções aí pro carro? Eu vou fazer o seguinte pra você, eu vou perguntar diretamente pra ele. Tá? Aí sim. E aí é melhor deixar ele se apresentar primeiro, né? Isso. Então, galera, é o seguinte, temos aqui dois participantes hoje sensacionais. Temos aqui o senhor presidente do CIO Clube Paraná, que é o senhor Tiago. Esse é o cara, hein? Exatamente. E temos o senhor Rory, que é o vice-presidente, acima de tudo, lança o aplicativo. Então, por favor, senhores, façam as honras da casa. Boa noite, meu nome é Tiago, então já é o segundo contato que a gente tem aqui com o Carlos. E eu fui aclamado presidente, né? Mas na verdade é um grande grupo de amigos, todos são proprietários do CIO. Hoje, de 97, passamos para 98, temos 98 proprietários, o foco é aqui no Paraná, né? Temos uns 4 ou 5 que são, assim, próximos e que querem participar dos eventos, mas o objetivo é uma congregação de amigos, né? Então, o CIO Clube do Paraná, hoje, ele tem um slogan que diz o seguinte: muito mais do que o carro, porque o que conecta são as pessoas, né? O carro é o fator comum, é o que a gente tem que nos levou a nos reunir. Mas as pessoas é que fazem a diferença, né? E um cara que faz a grande diferença no CIO Clube do Paraná é o nosso vice-presidente, que é o Rory, que vai se apresentar para vocês agora. Galera, primeiro, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. O meu nome é Rory, eu sou aqui de Curitiba, como o Carlos já falou. Sou engenheiro eletricista, com ênfase em eletrônica, telecomunicações, desenvolvimento de software. Sou proprietário de um BYD Seal, né? Um feliz proprietário. E agora, mais recentemente, também me tornei o criador do primeiro aplicativo brasileiro para carros da BYD. Aí sim. Parabéns, velho. A gente aí dá orgulho, cara. Aí dá orgulho. Pra sorte nossa, né? Ainda bem que ele comprou o CIO. Eu vi uma coisa lá, eu acessei o aplicativo, eu instalei no meu carro, né? Porque inicialmente eu fiquei sabendo que era só para BYD Seal. É isso? Explica isso pra gente. Na verdade, não. Eu comecei o desenvolvimento pro Seal, né? Que é o carro que eu tenho. Então, ficaria ali mais fácil para eu pegar, fazer a pesquisa e o desenvolvimento em cima do carro, mas a maioria das funções funciona para todos os carros da BYD, seja elétrico ou até mesmo híbrido. Eu instalei no meu, né? Eu fiz uns testes lá e achei maravilhoso, rapaz. O seu é um de Dolphin. Um Dolphin GS, né? Ele fez a leitura total do carro, saúde de bateria, telemetria do carro. Fala, Carlão. Mas antes de a gente entrar direto no aplicativo... Porque a gente já foi diretão, né? Já foi direto, cara. Mas aqui é porque vai render esse assunto. Porque o assunto chama, né? Não tem jeito. Então, mas eu queria saber o seguinte, como é que o Rory chegou no CIO, cara? Beleza. Boa. Na verdade, a missão inicial era o quê? Era convencer o meu sogro a deixar de ir para o trabalho de moto. Uhum. Essa era a missão. E aí, a nossa estratégia foi tentar convencer ele a trocar a moto por um carro elétrico. O carro elétrico é ágil, para você usar no trânsito, é econômico, né? Tão econômico, absurdo. Muito econômico. E aí foi, conversa para lá, para cá, até que a gente conseguiu convencer ele. Fomos para uma concessionária da BYD, em São José dos Pinhais, que é próximo da casa dele. E quando a gente chegou lá, eu olhei assim na vitrine e já vi um CIO logo de cara. Eu já conhecia o carro, né, por ficha técnica, algumas
matérias que eu tinha visto, mas eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Na hora que a gente chegou, eu já fiquei vidrado no carro, né? Foi todo mundo lá olhar o Dolphin, olhar o Song, e eu fui direto pro Sil. Direto. Cheguei lá, putz, já fiquei maravilhado com o carro, olhei ele por fora, entrei nele, aquele visual, e já fiquei louco ali pelo carro, né? Uhum. Minha esposa chegou, pô, vem cá, vem ver o Song, vem ver o Song. Eu falei, não, vem que ver o Sil primeiro. E não teve jeito. Mulher gosta de SUV, né? Não tem jeito, né? Não teve jeito. Ela ficou Sedã lá... é pra gente. Exato. E aí não teve jeito. Tive que marcar um test drive e aí foi pra fechar mesmo. Foi pra fechar mesmo. A minha esposa tava querendo mais ir pro Song mesmo, Uhum. mas ela também fez o test drive ali. Ela também gosta de dar umas aceleradinhas, né? Uhum. Aí quando ela viu a potência do carro, viu também que o carro, apesar dele ser um carro baixo, mas o ajuste de assento dele é muito bom pra ela, né? Que é mais baixinha. Então ela conseguiu ficar numa altura boa ali. Ela gostou do carro, aprovou também. E não teve jeito. Não tem jeito, né? A mulher que manda, né? É a mulher que manda. Eu tive experiência com carro elétrico numa viagem que a gente fez para Flórida. Eu aluguei um Tesla lá e usei por quase um mês nesse tempo que a gente ficou ali. E eu fiquei pensando, pô, a rotina de um carro elétrico, eu acho que ela cabe dentro da nossa rotina, né? A gente experimentou ali, lógico, lá tem muito ponto de carregamento, né? A infraestrutura aqui no Brasil já melhorou muito, mas ainda tem espaço para melhorar mais. Mas eu fiquei ali meditando e tal, e eu pensei, pô, eu acho que o meu próximo carro pode ser um carro elétrico. E não deu outra, né? Aí quando eu conheci o Não Sil, demorou muito, né? Ainda mais entrando na parte que você conhece, né? Engenheiro eletricista, então ali você tem uma propriedade para falar, né? Exatamente. Hoje em dia, muita gente tem um receio, principalmente com as baterias dos carros elétricos, né? E essa é uma tecnologia que, principalmente agora nessa última geração da BYD, GWM, eles avançaram muito nessa tecnologia, né? E o nosso aplicativo, né, já entrando, dando um spoiler, ele já entra aí também para confirmar esses dados, né? Que uma das informações que a gente consegue ali revelar pro proprietário é justamente a saúde da bateria, que muita gente tem curiosidade, né? Isso. Porque isso, na verdade, é feito na revisão, porém o pessoal não passa a não ser que você pergunte. Se você perguntar como é que tá a saúde da bateria e tal, eles imprimem lá. Faz um relatório. Isso, faz o relatório ali para você. Mas tem muita gente que não sabe, tem curiosidade, né? E foi ali que eu fui descobrir que o meu tinha 97%, né? Ainda. E com quanto quilometragem? já tá com 80. 80 mil quilômetros. 80 mil quilômetros. Você imagina um carro a combustão com 80 mil quilômetros, você vai estar 97% da condição inicial. Não, de jeito maneira. Até porque, por exemplo, eu fiquei 6 meses ainda do carro carregando de forma errada. Por quê? Eu não sabia como é que, de fato, teria que usar o carro. Que é uma coisa que eu sempre comento com o pessoal, que dirigir o carro elétrico é muito fácil. Porém, você precisa aprender a operar. É diferente. Carro elétrico é diferente. Você sabe, você vai conseguir dirigir, como tem um camarada que gastou o pneu com 7 mil, eu troquei meu pneu com 65 mil. Nossa. 2. Ainda tô com os outros 2 original ainda até 80 mil. Você tem um Dolphin, né? Dolphin. GS. Dolphin GS, exatamente. E olha que eu sou pé pesado. Meu consumo, apesar que o consumo do seu por ser 400 cavalos, o do Dolphin GS ele gera ali entre 10 a 12. Eu faço 13, 14. A média de consumo. Isso, meu consumo é alto. Pro carro, é alto, porque é um carro de 95 cavalos só. Só para quem não é ligado ainda ao carro elétrico, esse 10 a 12, 14, o que significa isso para passar para o pessoal? Então, a cada 100 quilômetros, ele gasta de 10 a 12 kWh e, no caso, você está gastando uns 14. Né? 14, exatamente. Eu sou um pé pesado. Ou seja, e tem gente Mas ainda você sendo pé pesado, 14 kWh no Paraná, mais ou menos 90 centavos cada quilowatt, então você está gastando R$12 para cada 100 quilômetros. Exatamente. Né? Então é 12 centavos por quilômetro rodado, né? Ou Exatamente. 13 ou 14. Você está pisando muito, você está Pisando gastando fundo. 14 Exatamente. centavos para cada 100 quilômetros. Pra caramba. Cada Exatamente isso. A comparação com a gasolina, né? Daí e a matemática. E eu carregava na carga rápida, sempre com 20%, 30%, até 100%. E depois eu fiquei sabendo que é com 80%. Até 80% você pode carregar com segurança. Né? Então eu falei assim, degradou a bateria, foi pro saco. E não.
80 mil quilômetros. 97%. 97%. Um ano e pouco, né? Quase. Um ano e meio, né? Porque eu rodo bastante, que eu faço aplicativo, então, cara, eu fiquei impressionado com o que o aplicativo oferece e a gente já vai mostrar aí pra galera aí. E justamente quando eu tava fazendo essa primeira leitura da saúde da bateria do meu carro, eu olhei e ele retornou 100%. Eu falei, puxa, Meu passou para mim, né? Veja o teu. Porque eu pensei assim, meu carro tá com 10, na época eu tava com 10 mil quilômetros. Eu pensei, pô, deve estar um 99, 98, acho que estaria ok, né? Imaginei que tivesse nessa faixa. Retornou 100%. Eu pensei, pô, será que esse valor aqui ele tá fazendo a medição mesmo ou é um valor que tá fixo aqui que não tá funcionando, né? Como se tivesse desativado. Aí eu passei pro Thiago, falei, roda no teu carro, vamos ver como é que tá o teu. Meu carro tava com, acho que 13 mil na época, 100%. Daí eu falei, fiquei mais preocupado ainda. Falei, Rory, mas a matemática eu acho que é essa, cara. Porque eles falam em 4 mil ciclos de bateria. Quantos ciclos a gente deu para 10 mil quilômetros? Isso aí, né? Foram 25 ciclos, 30 ciclos. E o estudo... Então tava 100% também. O último estudo, sim, claro. Os últimos estudos eles falaram que eram cada 10 anos em torno de 1%. Aí a gente teve a ideia de botar no Song da minha esposa, né? Eu falei assim, o Song da minha esposa é diferente, porque ela já rodou um ano carregando todos os dias. Ela já fez 400 ciclos. Vamos ver como é que tá o dela. Daí a gente foi ver, 99%. Opa, então o número é real, ele não é 100 para todo mundo. Sim. Né, e o que eu achei legal, que no aplicativo lá você vai arrastando, né, o dedinho lá nos parâmetros, o carro vai movimentando, a rua onde você né? tá. E ele te diz ali o ponto certo, correto, aonde você está acelerando, desacelerando, onde você está consumindo mais. Parece telemetria de Fórmula 1, né? Essa curva aqui você pode fazer desse jeito. Isso, exatamente. Isso eu achei genial, cara. Essa é a ideia, né? Justamente nessa parte de deslocamentos, dar o máximo de informações para o motorista. Tem gente que não se importa com essas informações, tudo bem. Pode usar ali as informações mais básicas, né? Por exemplo, inicialmente tem um gráfico ali com a evolução da velocidade naquele trajeto que você fez. Depois tem da potência, do torque, de como que foi a descarga da bateria. Né? Então, tem muita gente que é entusiasta, né? E quer saber o máximo de detalhes ali sobre o carro, aonde que ele... naquela hora que eu dei uma pisadinha a mais, como é que foi? Como é que foi o pico de potência? Como é que foi o torque e tal? Então, a gente disponibiliza isso, deixa registrado ali esse histórico para o motorista ter e não se preocupar. Tá dirigindo ali, de repente ele, vou dar uma olhada depois nisso, como é que ficou? Já tá salvo? Já tá lá. Então, seja o seguinte, então... Faltou só falar o nome do aplicativo. Não, vamos começar. Calma! Vamos, é o seguinte. Então, faça as honras explicando o aplicativo, explicando passo a passo o aplicativo, e aí a gente depois começa a trazer essas dúvidas que o Felipe tem. Beleza. Beleza. Antes eu vou contar um pouquinho como que surgiu a ideia de criar o aplicativo, né? Bom, basicamente, eu comprei o Sil, aí logo na entrega técnica conheci o Carlos, né? Durante a entrega técnica, a vendedora me apresentou para ele, aí a gente ficou ali conversando um pouco, o Carlos me falou, cara, eu vou pegar teu contato aqui que tem um clube do pessoal do Sil. Aí se você tiver interesse, quiser entrar lá, eu falei, pô, claro, né? Passei meu contato, ele me adicionou. Aí comecei a conversar um pouquinho com o pessoal ali no grupo. Alguns dias depois teve o primeiro encontro, né? Que no clube do Sil ali a gente faz praticamente um encontro por mês, né, Thiago? Mais ou menos. Uma frequência de uma por mês, um a cada 2 meses no máximo, a gente se encontra acha um motivo para se encontrar, né? Seja kart, vinho, tomar cerveja, se reunir, fazer passeio, ir comer em alguma cidade perto para poder pegar um pouco de estrada junto, mas a gente acha algum motivo. Até rally, né? Até rally. Fizemos rally. Vamos fazer a segunda etapa, inclusive, esse ano. Bacana. E aí, bom, teve esse primeiro encontro do clube ali que eu já estava participando. Fui lá no encontro, conheci o pessoal, parte da galera ali pessoalmente. E naquele dia eu já havia começado a estudar a documentação do SDK da BYD, né? Para quem não conhece, a SDK é o kit de desenvolvimento para quem mexe com desenvolvimento de software poder criar aplicativos que se comunicam com o carro. A BYD disponibiliza isso, né? Tem um site, é um site todo em chinês. Eles ainda não fizeram uma versão em inglês, nem muito menos em português.
Mas, né, hoje em dia a gente consegue se virar ali com as ferramentas de tradução e tudo mais. Encontrei esse site, baixei ali as ferramentas, a documentação, né, que é um pouquinho rasa, então tive que fazer um pouquinho de pesquisa ali, um pouquinho de engenharia reversa, né, para chegar nas informações. E já estava ali mais ou menos com umas ideias, né, para criar um aplicativo, porque já há muito tempo que os carros eles têm muito software, né? E hoje com carro elétrico mais ainda, né? Muito do carro ali é software. E eu pensei, pô, o aplicativo oficial da BYD, ele é bom, tem muitas funções ali bacanas e tal, mas eu acho que dá para ter algumas coisas a mais ainda, né? Como eu comentei, tem muitas pessoas que só com o básico ali, até para não se confundir muito, acaba sendo o ideal, né? O aplicativo ser mais simples, poucas funções, mas também tem as pessoas ali que querem ir um pouquinho além. Isso. Então comecei a pensar mais ou menos ali em outras funções que poderiam ter, né? Mas nesse momento eu estava só nessa fase de estudo ainda. Cheguei lá no encontro, né? Foi na churrascaria Ervin. Aliás, um abraço pro Guilherme, gente finíssima. O proprietário da churrascaria Ervin, que é tradicionalíssima em Curitiba, também faz parte do nosso Clube do Sil. Ô, que maravilha, hein? Vamos anunciar aqui, hein, galera? Vamos anunciar aqui, porque vai ter também o encontro do Dolphin, que a gente vai produzir aí, né, Carlão? Inclusive, a gente vai lá na churrascaria também. O Dolphin lá, ele tem um carregador lá da BYD também disponível na... Olha aí. Mas Tá assim, para um encontro, chamar várias pessoas, um só vai ser sorteado, um só não vai dar. E ele fez uma estrutura lá no estacionamento dele com cobertura, com placa fotovoltaica, né? Show de bola lá, muito bom. Que legal. Cheguei lá, comecei a conversar com a galera. Quando encontrei o Thiago, tal, a gente conversou um pouquinho ali. Comentei com ele que eu estava estudando, né, para fazer um aplicativo. Contei um pouco da ideia ali. Ele já trouxe um monte de novas ideias, as necessidades que a galera tinha, solicitações, né? Primeira informação que ele passou ali, pô, o carro tem memória nos assentos, tem a memória. Mas é muito complicado de chegar lá, você tem que entrar nos 5, 6 menus até achar a opção. Você tem que entrar no carro, com ele apertado, como ele falou, a esposa dele é menor que ele, a minha esposa é meio menor que a minha. Quando elas dirigem ou quando deixam num valet, né, eu tenho 1,95, né, então o carro sempre tá lá atrás. Apertado, só que para entrar já é difícil, né. Sim. Eu falei assim, cara, já que você vai fazer o aplicativo, cria Inclui... uma memória assim, pra gente né? poder entrar, porque o carro não tem um botão de memória fácil no banco, né, para você acessar, né. Então eu falei, cara, se tivesse no celular, eu pudesse botar a memória, eu assim, ó, chegou o carro, tá aqui, tá a memória. Aí, e a minha ideia inicial era colocar já um atalho na tela inicial ali do carro mesmo, né? Que é uma coisa que ficasse bem fácil. Já tivesse ali um botãozinho que você aperta, vai para a posição 1, o outro botão vai para a posição 2. Essa foi a ideia inicial. E aí, essa foi a primeira... Inclusive, o carro dele é o único que tem. O carro dele tem isso. Ainda tem. O Hora tem isso, né? O Hora GT, ele vem com esse dispositivo. Você consegue gravar até três posicionamentos do banco. Tanto de altura quanto de profundidade. Mas ele tem na tela, na central multimídia, como se fosse um dos aplicativos dele, é posição 1. Ele só entra no carro e aperta lá. Não precisa apertar mais nenhum. Cê é doido. Só um botão. Já tá ali na tela inicial. Que legal. Essa foi a primeira função do aplicativo, né? Que já vou aproveitar. Que já não é de fábrica, né? Ele... Não é de fábrica. Isso. Não tem a opção, porém não tem esse atalho, né? Exatamente. Como a gente comentou aqui, você tem que entrar nas configurações do carro, entrar nos menus, ali, aí você acha. E, né, pô, às vezes eu tô dirigindo e a minha esposa dirigiu antes de mim, tem que entrar lá, todos esses menus acabava sendo um pouquinho trabalhoso, né? Beleza, desenvolvi isso. Foi a primeira função do Electro, né? Que é o Electro, galera. O nome do aplicativo é Electro. Quem não percebeu ainda, nós estamos falando desse aplicativo que, assim, já está bem difundido entre os proprietários de BYD, mas eu acho que em breve aí quase todo mundo vai usar esse aplicativo. Ele traz funções muito interessantes. Só para ter ideia, a gente lançou o aplicativo no domingo passado, né? Então, um pouco mais de uma semana, e a gente já está com 500 carros com Electro instalado. Maioria aqui no Brasil, mas já tem proprietários do Uruguai, Itália, França e Arábia Saudita que estão usando também. Olha que louco, né? Tanto que, por exemplo, que nem eu falei aqui no início, né? No Esquenta, eu baixei o aplicativo sem saber que era seu, né? Nem saber que era de alguém do Brasil, digamos assim, né? Falei, pô, vamos testar, né? Vamos ver qual é, né? Você fez domingo, eu testei ele na terça-feira. Pô, rapidinho já se espalhou, exatamente. Coisa boa. Isso aí não tem jeito. E como é que esse aplicativo conecta, né? Eu até fui meio ansioso aqui, né? Meio precoce. Acabei falando aqui dos meus testes, né?
porque surgiu várias dúvidas, mas assim, ele conecta via internet, via Bluetooth, via OBD, como é que é a Ele conexão dele? funciona conectando pela internet, né? Então, se, por exemplo, você deixa o carro estacionado na tua casa e o carro já está conectado no Wi-Fi, ele vai usar o Wi-Fi, né? Porque ele já conhece a rede, mesmo que você desligue o carro, o Wi-Fi continua conectado, justamente para economizar os dados móveis ali do carro. É. Caso não tenha o Wi-Fi conectado, aí sim, ele vai usar os dados móveis, né? Mas o consumo de dados é muito pouco, é muito baixo. A não ser que, se você ficar usando uma das funções que tem ali, né, que é a transmissão das câmeras em tempo real, as câmeras ao vivo, se você ficar ali o dia inteiro assistindo... Mas o carro da BYD não faz isso de ver as câmeras. Só o Electro que faz. Só o Electro, exatamente. Só o proprietário, né? Então, isso, para quem não conhece o Electro, é mais uma função que o Electro tem. Além de memória do banco, que nos carros da BYD que tem essa função de você poder acessar todas as câmeras do carro, da frente, as laterais, Só as quatro. Só tirando o seguinte, uma dúvida. Por exemplo, a câmera hoje em dia na BYD, o único que não tinha era o Dolphin Mini, 4 lugares. Agora não tem mais, então só tem o Dolphin Mini 5 lugares. Então todos os carros da BYD têm 4 câmeras. Então, beleza. Agora, a questão do banco é apenas para os carros que têm... Os carros que já têm a memória de banco. Que é, no caso, o TAM, o RAM, o Seal, a Shark, a Shark, o Seal. Tá? O Dolphin GS já vem, agora 2026, já vem com regulagem de banco, então pode ser que libere também, né? A gente tem ali na nossa lista de pesquisa, vamos dizer assim, uma tarefa para pesquisar mais a fundo sobre os carros que têm o banco elétrico, mas que não tem a memória, né? Porque a minha suspeita é que nesses casos, por exemplo, até mesmo o Dolphin Mini, e o Song, eles têm o banco elétrico, mas eles não têm a memória. Eu imagino que não tenha comunicação do comando do banco com o CAN bus do carro. Com a central. Com a central. Não tem conexão com o banco. Se não tiver, daí realmente não tem o que fazer. Mas caso tenha algum tipo de comunicação, pode ser que a gente venha criar dentro do Electro a opção de memória para esses carros, né? Eu vi também que ele tem o resfriamento e o esquentamento dos bancos. Você consegue fazer também pelo Electro? Exatamente, né? Para fazer automaticamente, né? Então, por exemplo, agora que está uma época mais de frio aqui em Curitiba, principalmente, todo dia você vai dirigir, você quer que o banco já ligue o aquecimento, né? Você não precisa entrar no carro e todo dia ir lá e mandar ligar. Já deixa o Electro configurado para ele fazer isso automaticamente. Né? Inclusive pode escolher qual temperatura, né? Você quer ele um pouco quente ou mais quente, se já deixar todo dia, ele já, na hora que você ligar o carro, ele vai ligar. E no verão também é o contrário, né? Você pode deixar o banco, toda vez que você ligar o carro, ele já começar a esfriar. E eu já vou dar um spoilerzinho aqui de uma nova função, que também já está na lista ali, que é para fazer essa configuração baseada num gatilho de temperatura. Então, por exemplo, você já deixa configurado, se o tempo, a temperatura externa, estiver abaixo de 10 graus, ligue o aquecimento. Se estiver acima de 10 graus até 20, não precisa fazer nada. E se estiver acima de 20, liga o resfriamento. Né? Que legal. Porque o carro ele já reconhece a temperatura externa, né? Sim, tem então muitos isso ele é muito sensível a isso, né? E uma outra coisa que eu estava para perguntar, né, se ele causa algum conflito com o aplicativo nativo, né, que é o aplicativo da BYD. Isso é uma excelente pergunta. Isso com certeza vai ser uma pergunta fundamental que as pessoas vão fazer. Será que dá conflito com... Porque muita gente vai ficar com receio. Dá conflito? Não dá conflito? São dois aplicativos, dois né? aplicativos trabalhando juntos. E aí? Não tem nenhuma chance de ter qualquer tipo de conflito. E, inclusive, se, por exemplo, vamos supor que você fique usando o YouTube ali e acabe consumindo todos os dados do carro. Do plano da BYD mensal. Nesse caso, se o carro não estiver conectado no Wi-Fi, o Electro realmente vai parar de funcionar. Mas o aplicativo da BYD ele continua funcionando, mesmo que os dados se esgotem. Você consegue ligar, desligar, ligar ar-condicionado. Então, não tem nenhum tipo de conflito. Pode usar os dois, inclusive a gente usa, né? Porque a ideia do Electro não é ser um substituto para o aplicativo da BYD, né? É ser um complemento. Né? Somar, né? Somar, exatamente. Coisas que não tem, que poderiam ter na BYD e não tem, né? Temperatura de bateria, né? Tensão das células da bateria,
essa memória dos bancos nas mãos, essa programação automática dos bancos. São todas funções que não tem na BioID. Ou seja, como o Rory coloca, o Electro pode deixar o seu BioID mais conectado e mais inteligente, né? Esse que é o objetivo do Electro. E não competir com a BioID, né? Exatamente. É até mesmo também a função das câmeras aí, né? E isso é uma coisa interessante que você perguntou, e a gente está falando de dados e câmeras, e algumas pessoas têm essa dúvida. O Electro tem acesso às câmeras? Então ele vai ficar consumindo bateria ou dados das câmeras? Não, né? Não vai ficar. Não. Só no momento que você aciona para visualizar. Então, no momento que você entra ali no Electro e seleciona a função para ver as câmeras, aí sim, ele liga as câmeras e começa a fazer a transmissão diretamente para o seu celular, tá? Isso é uma coisa também que muita gente tem dúvida. A transmissão dos dados é feita usando um protocolo chamado WebRTC, que é um protocolo ponto a ponto, com criptografia, DTLS. Né? Então, todos esses dados, eles saem do seu celular saem do carro e vão para o seu celular, sem mesmo passar pelo servidor do Electro. Tá? Não passa. Primeiro, por uma questão de segurança e... como que eu posso dizer? É uma questão ali de... Até proteção legal, né? Tua, né? Você exatamente. Não quer ficar privacidade. Né? Privacidade. Sim, exatamente. E também por uma questão de arquitetura, né? Quando eu estava pensando ali em quais protocolos que eu ia usar no aplicativo, eu cheguei nessa arquitetura, que é uma arquitetura, em primeiro lugar, segura, porque os dados não passam por servidores, e que eu não preciso escalar muito a minha infraestrutura de servidores. De custo operacional, né? Custo operacional. Eu não preciso... Conforme for aumentando o número de clientes, o número de usuários, eu não preciso ir crescendo também a minha infraestrutura, porque os dados não passam pelo meu servidor, né? Então, é custo eficiente, né? Sim, vai direto para o celular da pessoa. Ele vai ter, em algum momento, como gravar nessas câmeras? Por exemplo, você tinha citado aí a Tesla, né? Já tem como gravar, só não está lançado ainda, né? Exatamente. A Tesla, ele tem um dispositivo ali, né? Que você chega próximo do carro, ele já começa a gravar. Sim, o Electro já E eu vou tem te dizer isso, porque assim, não está disponível ainda. Como eu sou motorista de aplicativo, eu pego muita gente que vem de fora, mora nos Estados Unidos e tal, e pessoas que teve Tesla ou tem Tesla ainda lá. E o pessoal entra no carro da BYD, qualquer carro, fala assim, meu Deus do céu, cara, isso aqui tá de 1000 a 0 no Tesla. Bate, né? O Tesla mais assim, fácil. Né? E isso que eu tenho um Dolphin GS, que digamos que é o carro de entrada, né? Quando a pessoa entra no Song, entra no Sil, fala assim, meu Deus do céu, cara, o que é isso? Que carro é esse? E né? foi a mesma percepção que eu tive, porque eu fiquei lá quase um mês com o Tesla, né? Que eu aluguei. E como você falou, o acabamento, por exemplo, do Sil, né? Que é o carro que eu tenho, cara, não tem nem comparação. É absurdo, né? Quando em 2023, se não me engano, 2023, a gente tinha apenas poucas lojas no Brasil da BYD. E aí o presidente da BYD aqui no Brasil, o senhor, ele esteve aqui e ele falou um negócio, eu li, e ele falou um negócio interessante. Ele falou assim, estou entregando para vocês carros com tecnologias com 4 anos de avanço. 4 anos. Ele falou isso. Na época, a tecnologia é muita coisa. A gente falou assim, cara, será mesmo? 4 anos. E hoje a gente vê o avanço que tem os carros da BYD. Inclusive, pouca gente sabe que, na verdade, ali é uma coisa tripartite. É uma coisa onde os engenheiros, hoje em dia tem 120 mil engenheiros da BYD trabalhando. Eles lançam, em média, 10 patentes por dia. E na parte tecnológica, na parte estética do externo do carro, todo o projeto é de um cara no alemão, chamado Wolfegger, e internamente o cara tem um Paganetti, que é o engenheiro que fazia a parte interna da Mercedes, que toda aquela parte do acabamento interno, toda aquela estrutura é desenhada por um italiano. Então você tem um italiano, um alemão e tem uma tecnologia chinesa. Então realmente foi uma integração que gerou produtos que todas as vezes que chega alguém nas lojas, hoje mesmo chegou um casal, que viaja pra caramba, eles chegaram assim e tiveram a mesma impressão. Eles nunca tinham visto um carro da BYD assim, tão com detalhes, né? E eu atendi eles e eles ficaram realmente
impressionados com o padrão padrão de acabamento. E o que o carro oferece em si, né? É que nem eu falei, eu sempre falo isso, não adianta. Dirigir o carro elétrico é facinho, né? Porque não tem nem câmbio, né? Ou vai para frente ou vai para trás. Difícil depois é voltar para combustão, né? Isso que é complicado. Exatamente. Mas você precisa aprender a operar o carro, porque o carro ele tem muitas funções, ele tem muito a oferecer, e tem gente que compra o carro e não sabe usar o carro. Eu fico impressionado. Hoje, né, os haters lá do Instagram, TikTok, sempre falam lá, dão uma zoada em mim, mas eu falo, cara, vocês estão de bobeira, porque vocês não conhecem. Estão queimando dinheiro, literalmente. Porque eu falo assim, mas vou comprar um carro de 150, 200, 300 mil. Tá. E qual é o carro igual o seu, né, que você compra a 250 mil, que vai oferecer a mesma coisa que o seu oferece? Eu digo até no preço de lançamento dele, que foi 300 mil. Puxa, já é um ótimo negócio. Não é? Não tem como, cara. Não tem como. Eu fico impressionado, né? E assim, eu já engato aqui, como é que está sendo a experiência desse aplicativo, principalmente no seu, lá no grupo lá de vocês? Bom, foi justamente no grupo do Sil ali que começou a espalhar mais, né, Thiago? Que teve uma maior adesão ali, justamente também porque a galera me conhece, né? Tem pessoalidade daí, né? O cara conhece o Rory e tal. Não é um negócio que veio, sei lá de onde veio, quem que vai me espionar. Exatamente. Isso. Então, a galera me conhece muito bem, até já fiz digamos assim, atualização da central e instalação de aplicativos pra galera, faço direto lá, acho que já fiz uns 40 carros mais ou menos, né, Thiago? Faço pra galera lá, não cobro nada. A galera chega na minha casa lá, metade do clube já foi lá. Todo mundo conhece a casa dele e do sogro dele, do pai da Yolanda, que tá ali no cantinho. Domingo é lá. Eu queria saber a galera. Vou aí para instalar. Inclusive, como é que é feito? A gente vai mostrar já na tela aí, vou pedir pro diretor colocar já. Como é que ele é instalado? Você precisa desbloquear a mídia? Porque tem essa lenda aí. Consegue instalar sem estar com ela bloqueada? Porque aqui no Brasil, né, o pessoal sempre me pergunta, você desbloqueia a mídia, você faz isso, você faz aquilo, né? Porque eu consigo fazer algumas instalações, né, obviamente, né? Porém, tem essa dúvida se perde a garantia, se não perde a garantia, como é que fazer e como é que é instalado esse Electro? Essa é uma questão um pouquinho polêmica, né? Isso. Principalmente sobre a garantia. Mas para instalar o Electro, não é necessário fazer o desbloqueio, né? Se a pessoa tem o carro desbloqueado já, tranquilo, facilita um pouquinho o processo, pode fazer direto pelo navegador do carro, mas se não tiver o desbloqueio, é fácil da mesma maneira também, né? Que aí você consegue fazer a instalação usando um pendrive, né? Coloca ali o arquivo dentro de uma pasta com um determinado nome, coloca no carro ali, faz a instalação, muito rápido, muito simples. Na penúltima instalação, perdão, a BYD ela liberou, né, o browser, né, deles, né? Pelo browser da BYD, consegue baixar? Não. Não consegue. Apesar deles terem liberado o navegador oficial ali, ele ainda tem uma restrição de download, né? Então você consegue acessar as páginas e tudo mais, mas se você tentar fazer um download do arquivo, ele já faz um bloqueio ali na hora, né? Então, com o carro bloqueado, é com um pendrive mesmo. Mas assim, para quem não tem ainda, né? Fala assim, será que é difícil, né? Então, a gente vai mostrar o site ali, tem o passo a passo para quem quiser instalar. Manda ver, diretor. E tá na tela. O importante é saber que você tem que instalar ele em dois locais, né? Você tem que instalar o aplicativo no carro e você tem que instalar ele também no seu celular. São duas instalações diferentes, mas com um passo a passo no site bem simples. E agora, há 2 dias atrás, foi lançado também, não sei se você já está usando isso, mas você pode usar as informações que você tem na tela do celular na mídia do carro. Então, no dashboard, você pode ter todas aquelas informações já na mídia. Então, e você pode, inclusive, dividir a tela com outros aplicativos, né? Você pode legal, botar o Waze de um lado, o Electro do outro. Aí você tem em tempo real a temperatura da bateria, você tem outras informações. Aqui já aparece na tela do celular. Né? Exatamente. Isso. Porque agora aparece também na uma central. coisa que eu reparei quando eu instalei na terça passada, é que eu precisava deixar o aplicativo rodando em segundo plano no carro. É isso mesmo ou não tem nada a ver? É isso mesmo. Quando você faz a instalação, ele mesmo já faz essa configuração, né? A pessoa só precisa instalar
fazer a configuração inicial e escanear o QR Code que ele gera, né? Justamente para fazer a conexão do celular com o carro, né? E após isso, o aplicativo ele fica realmente em segundo plano ali. Você pode minimizar ele tranquilamente, não tem nenhum problema. Só não pode sair dele, né? Porque senão ele não faz a transmissão de dados com o celular, é isso ou não? Não, você pode. Pode zerar ele. O que acontece, né? Como as informações não são passadas para um servidor, aonde essas informações ficam salvas? Elas ficam salvas no carro. No momento que você acessa com o celular, por exemplo, para olhar lá um histórico de deslocamento, o teu celular sincroniza com o carro, né? Faz o download das informações, vamos dizer assim, e a partir desse momento você tem as informações salvas no teu carro e no teu celular. Se por algum motivo você quiser desinstalar o Electro do seu carro, tudo aquilo que você já sincronizou no celular continua lá. Mas se você desinstalar no celular também, aí todos os dados são perdidos, né? Porque isso não fica salvo em nenhum servidor. Então, entendi. Basicamente fica salvo no seu carro e no seu celular. Então explica para nós como é que vai ser para instalar naquela mídia que está bloqueada, né? Que é a grande maioria, né? Como é que faz essa instalação? Explica para gente. Antes de chegar no passo a passo, é importante saber qual é o site, né? Porque aqui não está mostrando, né? Então o site é o electro.app.br. É simples, não tem não tem nada, não precisa colocar o www, electro.app.br, vai te levar nessa tela aqui que vai aparecer agora no programa e o Rory vai falar um pouquinho agora. Isso. Então, aqui no site, né, se a gente for descendo, tem todos os detalhes das funcionalidades que o aplicativo tem, status do veículo em tempo real, então foi aquilo que a gente conversou, né? O dado que a galera mais quer saber, que é a saúde da bateria, temperatura da bateria também. Câmeras remotas, né? Você poder assistir ali as imagens das câmeras ao vivo, né? E já dando um spoiler aqui, vai ser lançado também a gravação das imagens, isso que é o modo sentinela. Salva em nuvem? Como é que é? No próprio carro também. No próprio carro? No próprio carro. Que legal. Vai poder escolher, né, Rory, se vai salvar na central multimídia ou numa mídia separada, num pendrive, alguma coisa assim. Isso. Ou no pendrive ou no micro SD. Excelente. Para não ficar ocupando a memória do carro, também. até porque os carros da BYD, todos eles têm a entrada lá do micro SD, né? Então você pode colocar lá de 1 GB, que no caso tem no meu, deixei um de 1 GB lá, então meus aplicativos ficam tudo gerando ali. E mesmo que a pessoa queira salvar na memória interna do carro, ele vai ter uma opção ali para você selecionar quanto de espaço que você quer reservar para os vídeos. Então vamos supor que ele detecte que tem 20 GB livre no armazenamento interno da central e você quer ocupar 10. Então ele vai usar 10 GB, quando chegar em 10 GB ele vai começar a circular. Isso. Ele apaga os vídeos mais antigos para começar a gravar os novos, né? Maravilha. E essa que você falou do Tesla, né? Que é, se chegar alguém perto do carro, então essa vai ser uma função que o Electro vai ter. Ele não vai ficar gravando 24 horas, a não ser que você queira. Mas vai ter assim, se acontecer algum movimento em volta do carro, ele começa a gravar. Só nesse momento. Que é o que interessa, né? O carro ficar de garagem de noite e nada acontecendo em volta, não precisa dessa imagem para nada. Isso é um lixo eletrônico, né? Economiza bateria, economiza armazenamento, né? E também facilita depois na hora de você ver os vídeos, né? E outra função que é muito interessante, principalmente para quem é de aplicativo, né? Como é o seu caso, é que você vai poder rodar com o carro andando e gravando. Se você porventura se envolver num acidente, você vai ter uma prova. Era esse ponto que eu achei que era fundamental. Esse é o modo dashcam, né? Assim como já existe uma câmera que você pode instalar em alguns carros ali no retrovisor, o dashcam que a gente está desenvolvendo, primeiro, você não vai precisar comprar nenhum hardware, né? Vai ser tudo ali dentro do software, e ele vai ser um dashcam 360 graus. Né? Ele vai usar as 4 câmeras do carro para gravar. Então vamos supor que alguém te bata traseira, uma traseira ou lateral, né? Você vai ter o vídeo ali também, né? Caso seja necessário. Não, e eu achei legal também que a amplitude da câmera, ela tem o esquema de olho de peixe, né? Exato. Então ela pega uma amplitude bem legal, né? Exatamente. Já é dessa forma justamente para conseguir montar aquela câmera 360, sabe? Aquela visualização 360. Então por isso que tem que ser dessa forma. Aí esse daí foi do meu Dolphin, lá na garagem de casa, eu testando, ó. Olhando as câmeras. Isso, ó. Não repare a sujeira não, viu? O meu carregador. Meu amigo, quando você fala pra não reparar, eu reparo. Já reparou, né? A gente tem que pintar aquela parede ali, né? Eu até apareço ali, essa é a frente do carro, né? Como mostra ali.
Né, eu vou aparecer lá na frente que eu tava mostrando pra um amigo meu e depois mandei pro Carlão. Falei, Carlão, olha aí, cara, olha esse aplicativo doido aí. E eu sem saber que era do Rory. Olha aí, ó. Legal. Essa função tem muita gente que usa para, por exemplo, vai no shopping, todas as vagas de carregador estão ocupadas. O cara deixa estacionado numa vaga na frente, de vez em quando dá uma olhadinha lá, se liberou alguma vaga, se liberou, vai lá e coloca o carro para carregar. Legal, genial. Sabe o que eu usei? Porque assim, você pode ter mais de um carro. Isso também é uma dúvida que o pessoal tem, né? Ah, posso ter mais de um carro no meu aplicativo, né? Ou o meu aplicativo pode ter em mais de um celular, tudo isso pode, né? Eu tenho o da minha esposa e a gente tem uma vaga dupla e eu queria chegar e queria carregar, isso só tem um carregador nessa vaga dupla, né? Uhum. E como a gente tem uma outra vaga, muitas vezes ela fica só ela usando, então ela coloca o carro no meio. Então eu entrei na câmera do celular dela para ver se estava bem estacionado, se eu poderia estacionar lá para carregar, né? Senão eu ia avisar ela, ó, você vai precisar tirar o carro. Esse carro aí. Além disso, a gente tem ali também o histórico de deslocamentos, é uma função também que o pessoal gosta muito, né? Que a gente já comentou, para você ver num mapa por onde o carro passou, você consegue fazer, digamos assim, um replay dele passando ali e sincronizando. Ah, quando ele estava aqui fazendo essa curva, ele estava com essa velocidade, ele estava acompanhando a telemetria. Exatamente. Olha, telemetria. inclusive é o seguinte, esse histórico de deslocamento, eu achei interessante até mesmo para a BYD, porque a BYD é protocolo que seja feito toda vez que entrar qualquer pessoa na sua loja, seja ofertado para ele o test drive. Uhum. E aí, com isso aqui, e às vezes Você no test consegue drive, comprovar. tem gente que muitas vezes não sabe dirigir o carro, ou dirige mal, ou às vezes... Ou saiu da rota. Ou saiu da rota. Saiu da entendeu? rota, exatamente. Então, você consegue, com isso aqui, uma ferramenta poderosíssima para ajudar nesse trabalho. Inclusive tem avisos que aqui nessa tela não tem, mas de notificações. Então, por exemplo, você deixou teu carro no estacionamento. Você sabe se você pode criar uma notificação no teu celular pelo Electro, dizendo que a porta foi aberta, se alguém saiu com o carro. Ah, né? tem os campos lá que você deixa ativado ou desativado. Você Isso pode eu achei receber. genial. Então o que acontece? Você recebeu uma notificação, tua porta abriu, teu carro está em deslocamento. Você pode olhar na câmera. Por que meu carro está em deslocamento? Se ele ficou no estacionamento ou numa oficina, determinado lugar, se o cara sair com o carro, você vai ver exatamente tudo que ele fez com o teu carro, né? Que hoje em dia, acho que o pessoal tem esse receio, né? Sim. Será que o cara usou meu carro para alguma coisa, quilometragem, gastou minha gasolina, né? Os carros os antigos, né? Aqueles carros que ainda usavam gasolina. Hoje em dia, a esse valor aí e a gasolina com 30% Mas de esse dano... cara da gasolina, o cara não vai saber se foi usado ou não, né? Então, além disso, a gente tem ali os ajustes dos assentos, né? Tanto da posição, então você pode ajustar remotamente a posição do assento, antes mesmo de você chegar no carro, já deixar ele preparadinho para você. A climatização, né, dos carros que também tem essa função. E ali a gente deixa o foco da segurança em primeiro lugar, né? Que é total privacidade e segurança. Né? Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, até algumas polêmicas foram levantadas essa semana aí com relação a acesso de câmeras e tudo mais, né? Então aqui a gente tem algumas telas, né, para o pessoal conhecer como é que é a cara do aplicativo, vamos dizer assim. A gente tentou deixar uma interface assim o mais intuitiva possível, né? Então ali na primeira tela é o estado atual do veículo, a posição no mapa, onde que ele está agora. Inclusive, né, se por exemplo se tiver emprestado o teu carro para alguma outra pessoa dirigir, você vê o carro se deslocando no mapa em tempo real, né? Você não precisa ficar clicando ali, atualizando a página, não. O carro começa a andar, você já vê ele andando, fez a curva, você já vê ele fazendo a curva. Todos os dados ali também são atualizados em tempo real. Bateria, velocidade, até o modo ali, que, por exemplo, nesse exemplo está no P, então o carro está estacionado. Mudou para o D, ele já altera ali. Potência, rotação, né? Várias informações. Na segunda tela, o histórico de deslocamento. Na terceira, a câmera ao vivo. Na quarta, os ajustes dos assentos, né, a posição. Ali na primeira tela de novo, agora ali mostrando o histórico que você pode ver de potência e torque, né? A potência até é uma informação que a gente já acessa ali no painel, né? Isso, já aparece direto. Exatamente, já tem ali um mostrador do lado esquerdo, geralmente. Mas o torque é uma informação que também, né, não é exibida diretamente para o usuário. Você tem que acessar lá pela tela, pela mídia. Exatamente. Aqui a configuração de climatização dos assentos, aí uma tela de logs, né? Então uma coisa interessante também, por exemplo, o Thiago comentou, né? Você deixou o carro no estacionamento
e você recebe os alertas. Uhum. E além disso, esses alertas geram logs também. Então, posteriormente, você tem todo o registro de qual porta que foi aberta, né, em qual horário, qual momento que o carro se deslocou, que ele estacionou, e diversos logs, né, que a gente salva ali. Rapaz, essa aqui ia ser importante, muito importante, que é o seguinte, como ele é um carro silencioso, tem muita gente que muitas vezes desliga o carro, ou às vezes nem desliga o carro, sai do carro e o carro está aberto. Não está trancado, entendeu? Exatamente. Isso. Ele notifica. E aí notifica. Já vi acontecer isso com várias pessoas, inclusive comigo. Você é esquecido assim desse ponto? Não, eu esqueci de trancar o carro. Ah, Mas no aplicativo da BYD também ele aparece, vantagem se que você pelo- notificar pelo- lá. Mas esse ele notifica na hora. não, Esse exatamente. É na hora. É porque no aplicativo eu instantâneo. tenho que entrar no aplicativo para verificar, entendeu? E aqui não, aqui ele avisa para você, entendeu? É. Então, se eu tivesse esse alerta, inclusive é o seguinte, eu não tive esse alerta, mas o bandido teve. E entrou no meu carro e fez uma limpa danada. Puxa. Aqui no Batel. Fez uma limpa enorme. Hoje em dia não adianta, né? A gente tem que ter o máximo de Se você tivesse o recursos ali para se Electro, proteger. estaria gravado a imagem do bandido, né? Você não ia conseguir na hora. Foi, que foi rápido, e foi rápido, foi um negócio rápido. Quando eu voltei, já... Já não tinha mais nada dentro do carro. Mas é até interessante se a gente pensar do ponto de vista de expansões que podem acontecer, imaginar que o Electro, se o bandido souber que o Electro tá gravando todos os BYD, fala assim, pô, esse BYD vai me filmar, melhor não mexer nele, não, né? não, Sim, uma coisa- é igual o se casa isso que tem difundir- aquele sistema lá da Verisur, né? Tem Verisur lá, tem a placa, o pessoal, opa, peraí, eu não vou ali não, que ali... Não, os ônibus, muitos ônibus, os caras colocaram câmera justamente para isso. Pra isso. Para inibir um pouco quando tem uma visualização, o pessoal... Não, inclusive eu já vou até, né, não vou contar onde foi, mas essa semana a gente foi num restaurante e deixei o carro no valet. Quando eu voltei, eu tô com o Electro gravando ali, né, já com o modo de testes, digamos Uhum. assim. Já dei uma olhada nas imagens para ver se estava tudo certo. E eu vi nas imagens que teve um momento que estacionaram do lado e bateram a porta no meu carro. Antes de eu sair com o carro do estacionamento, eu fui ali ver se não tinha machucado, nenhum amassadinho, nem nada assim. Por sorte não tinha, tava tudo certo. Mas deu pra ver claramente batendo na porta e a porta até chacoalhou assim depois que bateu. Na hora que eu tava saindo do valet, do estacionamento, eu peguei e questionei os manobristas, né? Falei, ó, um rapaz aqui que estacionou do meu lado bateu a porta no meu carro. Mostrei o vídeo, né? O manobrista até arregalou o olho assim. Talvez E aí- eles fiquem mais cuidadosos com os BYD. E aí é engraçado que ele falou assim, qual carro que foi? Eu falei, foi aquele Onix preto ali. Ele, não, ali foi duas moças que não quiseram que a gente manobrasse, por isso que a gente gosta de manobrar, não sei o quê. Aí eu olhei no vídeo assim, não era moça. Era um cara, e daí que eu reparei que era ele mesmo. Era o próprio manobrista. Então, Sim. Casa caiu. casa caiu. Alerta pra vocês aí que querem roubar BYD. Não dá, filho. Nem lá no Rio de Janeiro o pessoal tá conseguindo. Não tem como, filho. Agora já era. E ali, por último, a gente tem a tela de notificações, né? Então, tem várias notificações que o aplicativo pode entregar. Tem gente que acaba se incomodando por ser notificação demais, então você pode desativar, né? Seleciona só o que você quer receber de notificação. E aqui, o passo a passo para instalação, né? Então, basicamente, são dois passos principais ali, né? O primeiro passo, que é a instalação no celular, e o segundo passo, que é a instalação na central no carro. Como que eu instalo o aplicativo do Electro no meu carro, né? Então, para você que tem o carro bloqueado, tem receio de fazer desbloqueio, não precisa desbloquear, você pode entrar aqui e clicar naquele primeiro link ali, como instala o APK do Electro no meu carro, aquele link em azul, no passo 2. Ele vai abrir uma tela com quatro passos ali, basicamente, né? Explicando o que você tem que fazer, bem simples. E o terceiro passo, que é o final, que é conectar os dispositivos, né? Ou seja, fazer o pareamento entre o celular e o carro. E aí, tá pronto. E se você tiver dificuldade também, tem o suporte do Electro que o Rory dá também para quem tem uma dificuldade, uma coisa específica que não estou conseguindo, o Rory também ajuda. No caso seguinte, o aplicativo com o pendrive, você precisa de um pendrive para fazer no carro, não é isso? Tem quantidade de memória mínima, porque tem muita gente que não sabe nada, né? Então... Não.
qualquer pendrive, acho que o menor pendrive vai ser de 1 GB, né? Dá tranquilo, porque o aplicativo ele é muito pequeno também. Ele tem 6 megas. Então, Instala rapidinho. Instala muito rápido, não ocupa espaço na central. É pouca coisa mesmo, qualquer pendrive. Muito simples. A primeira experiência disruptiva foi ter um carro elétrico, né? Agora você tem um carro conectado. É uma nova fase dos carros elétricos. Agora você ter tudo isso na palma da mão. Agora, celular, gente, né? agora vocês aí que são da diretoria, o que vocês esperam que o mercado, o que vocês acham, como é que o mercado vai reagir no futuro quando esse aplicativo estiver totalmente consolidado? Inclusive o seguinte, qual o feedback que vocês estão recebendo? Bom, acho que um dos impactos que pode acabar acontecendo é, como o próprio Thiago já deu um exemplo ali, né? Do pessoal já meio que ficar esperto quando tiver um BYD e fala, pô, esse carro aqui ele é totalmente monitorado, né? E a gente está recebendo muito feedback, sim. Muitas sugestões de novas funções. O aplicativo agora ele está em fase beta, mas é um beta aberto, qualquer pessoa pode participar. Tá gratuito. Gratuito, né? Quem quiser participar não tem problema nenhum. Então, tem alguns bugzinhos de interface em alguns celulares que acaba acontecendo ali, o pessoal vai reportando. Então, é nessa fase que a gente vai, digamos assim, aparar todas as arestas, deixar o aplicativo redondo, né? Para aí lançar a versão final. E, além disso, a gente também tem várias funcionalidades que a gente tem no nosso backlog, que a gente está desenvolvendo, lançando aí mais ou menos uma atualização a cada semana, mais ou menos, né? No mais tardar a cada 2 semanas, quando é uma atualização muito grande, como essa agora que eu estou preparando, né, do modo Sentinela, uma atualização maiorzinha, né, demanda um pouco mais de tempo, mas a galera tem sugerido muitas coisas, né? Até mesmo para quem também é desenvolvedor, uma das coisas que já pediram também bastante é fazer a integração do carro com Home Assistant, né? Então você ter as informações do carro na sua Alexa, no seu Google Assistente, na sua casa, ter essas informações também está na nossa lista para ser desenvolvido. Você consegue, por exemplo, com um notebook ter acesso? Consegue também. Então, o Electro você consegue rodar ele tanto no seu celular Android, iPhone, no seu laptop Windows, Mac e até na sua geladeira se ela tiver um navegador e acesso à internet. Tem umas Samsung aí que tem, na verdade. E Faz funciona. até compra pela internet. E eu falo brincando, mas funciona mesmo. Sim, Funciona. Você porque ela é pode- bem leve. Eu testei bastante, rapaz, eu fiquei de fato impressionado, cara. E agora, com essa atualização que eu não tinha aberto ainda, que vai aparecer a telemetria também ali na tela, Na tela da do carro. mídia. Putz, é isso aí, cara. Vai, Esse aí você pode instalar já. vai matar a pau. Já Vai matar tá a pau. liberado. Já está liberado. Ou seja, você acabou com as empresas de rastreamento. Não Você precisa. derrubou. Não precisa mais. Você derrubou as empresas de rastreamento. E vai além do rastreamento, né? Várias Sim. funções além do rastreamento. Sim, Uma sim. pergunta, precisa de alguma manutenção nesse software? Não. A partir do momento que você tem ele instalado no seu carro, essas atualizações que vão sendo lançadas, elas vão no formato OTA, né? Que o pessoal chama, over the air. Então, elas chegam pela internet, o seu carro recebe essa atualização, no aplicativo da mesma forma, processo muito simples mesmo. Sem precisar fazer nada, né? Diferente da BYD que você tem que aceitar e automaticamente ele já está atualizando. E a última OTA que eu lancei ali do Electro, em menos de 24 horas, todo mundo ali já estava atualizado, né? O processo é mais rápido. Mais rápido, sim. É igual a atualização do próprio carro, né? Agora há pouco tempo chegou a última atualização, né? Que você fecha a porta, o carro desliga, você abre a porta, o carro já liga, né? Então já tem Nem umas... para todos os carros, tá? Não é para todos, não é para Não é todos. pra todos. Isso eu sei, mas é um caminho, né? Porque antes, por exemplo, muita coisa só tinha pro RAM e pro TAN. Agora eles já estão começando a entender que precisa estar nos outros carros também, né? Eu acho isso legal pra caramba. E eu acho que uma coisa muito interessante do carro elétrico, né? Que eu comprei o carro em janeiro de 2024, né? Já faz 1 ano e meio. O meu carro vai melhorando. Diferente de um carro. Antigamente que o carro ia piorando e depreciando. Meu carro tá cada dia, cada semana ele tá melhor, tá com novas funções, tá mais atualizado, tá fazendo coisas que não fazia antes, tá melhorando as coisas que poderiam ser melhoradas, né? Novos Isso é aplicativos muito interessante. também. Um aplicativo desse chega e revoluciona a forma com que você enxergava e via o carro, né? Então isso é muito interessante.
te motiva mais, né? Até também comprar o carro, né? Tinha que pegar uma comissão lá da BYD, né? Porque o pessoal agora vai aderir mais, né? Com certeza. E assim, não precisa ser o novo, né? Porque para outras coisas, assim, não, eu preciso ter um modelo novo para funcionar. Não, isso não. Isso você pode ter um carro até no mercado de seminovo, você compra o carro, você atualiza o carro, você melhora ele, instala aplicativos como esse e a experiência é Não, é sensacional. absurdo, né? Galera, é o seguinte, o papo tá legal. Isso. A nossa bateria já tá acabando. O papo tá legal, entendeu? Temos que carregar. Mas aí o seguinte, eu queria aproveitar e agradecer vocês, tá? Pela vinda de vocês. Rory, porra, prazerzaço você ter vindo. Thiago, então, inenarrável aqui, quando vem aqui. Já é parceiro, já, né? Porra, não, o cara é fera. Ele motivador, ele motiva pra caramba. E, inclusive, no último evento, a gente viu que o pessoal se comportou como uma família mesmo. Eu mandei um vídeo lá, o pessoal adorou. E aí eu queria que você... E a camisetinha dele, quem não reparou ali. Eu não tenho ainda, né? Não sei porquê, mas acho que é porque eu não tenho o Sil, né? Mas vou ter que comprar um Sil para entrar no grupo. O Carlos é membro honorário, ele vai com o test drive do Sil nos encontros do Sil. Sim. Então, veja bem, eu queria, antes de mais nada, que meus agradecimentos, que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Agradecer a você, agradecer ao Rory, agradecer também a Yolanda. A Yolanda, esposa do Rory, que está ali, que veio dessa força tem também aqui. Tá? E é muito legal ter... Eu sempre falo assim, pessoal, a gente aqui procura dar informação com bastante autenticidade, pessoas que realmente conhecem o produto, que usam o produto, para pessoas que querem usar o produto, que já estão usando o produto. Eu acho que é fundamental esse tipo de informação. Aí foge de fake news, foge de deturpação de ideias, entendeu? É algo assim realmente que é feito, primeiro, acima de tudo, com vontade de fazer, com vontade de acertar e, acima de tudo, a gente faz com muita honestidade. Cara, muito obrigado e eu queria que você fizesse as considerações finais. Então, para finalizar, vou deixar para vocês o Instagram, tanto do Sil Clube Paraná quanto do Electro. Então, Sil Clube Paraná é @silclubepr, né, a abreviatura de Paraná, Sil Clube PR, vocês vão achar a gente no Instagram, tem um monte de vídeo lá de coisas que a gente faz, de atividades que a gente já fez, e o Instagram do Electro, que é o @electro.app.br e o site electro.app.br. Então, só mesmo lembrar endereço. que tem que no Instagram, para achar lá, tem que colocar o pontinho, né, o electro.app.br. Exatamente. Quero Obrigado. agradecer aqui o Carlos, o Felipe, né, pelo convite, prazer estar aqui. E também nosso, cara. agradecer o pessoal lá da comunidade do Electro no WhatsApp, pedir desculpa para eles, estou um pouco ausente aí nos últimos dias, porque eu estou focando 100% agora nessa nova função do modo sentinela, né? Não estou conseguindo responder todo mundo assim da forma que eu gostaria, né? E até porque também eu preciso estar dentro do carro para estar desenvolvendo essas funções e tudo mais, então consigo fazer isso só à noite, quando eu chego em casa e nos fins de semana, então tá uma correria muito grande, mas agradecer vocês aí, falar que eu sou um feliz proprietário do Sil, provavelmente não, com certeza, o melhor carro que eu já tive até hoje. E recomendo a galera que tá na dúvida, se você não gosta de carro elétrico, faça um test drive no Sil, eu tenho certeza que você vai mudar de ideia na hora. Ô Carlão, fala também, você, além do nosso Energia Sobre Rodas, você também tem outro Instagram que você comanda aí, né? Tem. Qual é que é? Tem o club.byd, tá? Que esse foi o primeirão que surgiu e que brotou, né? Que tá gerando... Parceiro do seu clube. É o parceiro do seu clube. É o pai, né? É o pai do seu clube. Ele é parceiro do seu clube, ele é parceiro do Energia Sobre Rodas, entendeu? Isso. É parceiro do meu carrinho de pilha. Meu carrinho de pilha. Cara, o BYD Club, ele é parceiro de todo mundo, né? Parceiro de todo mundo, entendeu? E tem parceria, inclusive, com a Energia Atual. Isso. Entendeu? Ele tem parceria com todo mundo, cara. Ele é um Instagram, inclusive, aberto para qualquer... Exatamente. E breve, pessoal, anunciantes aqui no programa. É isso mesmo, hein? Vai vir autopeças, vai vir financiamentos, vai vir também... se você tem aquela dúvida, não vou no financiamento, vou ali no crédito, vou em outra situação... Vai ter tudo aqui, então fique ligadinho que vai ter anunciante aqui no nosso programa, hein? Então é o seguinte, vou aproveitar, então você pode dizer o seguinte, que o Clube.byd, ele atrai muitos participantes que querem trazer vantagens, como se fosse um clube de vantagem. Então aparece lá
Às vezes a Energia Atual traz lá pra gente lá Desconto, sobre carregamento. A Capaz também, Capaz, ela, nossa dá, parceira, hein? ela dá desconto também e frete grátis também para o cara que é do Clube.BioID. Quem mais, cara? Tem mais gente que tem mais parceiros. Cara, entra lá no Clube.BioID Instagram e deixa um recadozinho lá, entendeu? Se acompanha que tem novidade por lá também. E vamos finalizar? Como eu falei, nossa bateria acabou. Vamos carregar agora para o próximo programa, né? E você já sabe quem vai vir no próximo programa? Vai ser polêmico, hein? Vai ser polêmico, hein? Vai ser polêmico no próximo programa. Hoje foi uma conversa, né, meia institucional, meio para aplicativo novo, né? Mas semana que vem vai ter coisa boa semana aqui. Semana que vem é Atlético Curitiba. Aqui. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar aqui na mesa, cara. E tem uma situação nova. A gente vai fazer também alguns reacts, hein? De pessoas que ficam falando mal aí. Então a gente vai refutar essa galera aí. Aguarde. Tá bom. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, obrigado. Valeu, galera. Tchau.